Ó, Zazá, eu tô começando a ficar zangado com você, viu? Ó, tô ficando zangado por quê? Tá? Por que, Zazá? Você não responde às minhas perguntas, entendeu, Zazá? Você não responde às minhas perguntas, entendeu? E isso, Zazá, é uma coisa muito feia, entendeu? É, Zazá. Para com isso, entendeu? Para com isso. Zazá, a título de exemplo, eu vou dizer o seguinte. Eu já escrevi a você, já falei em outras oportunidades, que nós não devemos tratar desses assuntos de uma maneira apaixonada, tá? Porque com certeza a gente vai errar, sabe? Vai errar, vai falar bobagem, vai escrever besteira, tá? Então eu quero fazer um reparo, tá? Veja bem, eu disse que você, ao sustentar que o título é uma parábola, o título Rico e Lázaro é uma parábola, você está dizendo que Jesus mentiu, tá? E não, esse é um exagero meu, sabe? Na paixão eu viajei. Então eu estou corrigindo isso aí, tá? Ontem eu procurei umas 2 horas o vídeo onde eu falo essas coisas para corrigir. E agora eu estou falando para você o que eu vou fazer, né? Porque hoje eu ainda vou procurar. Então é o seguinte, não é nada disso. É que a parábola, ela tem um conteúdo, um forte conteúdo de indefinição. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, que começa desse jeito. Havia um certo homem, né? É como uma mulher que varrendo a sua casa procura uma dracma perdida. Bom, mas que mulher é essa? Que homem é esse? Qual é o nome dele? Que mulher é essa? Quem é essa mulher? Qual é o nome dela? Onde é essa casa? Em que lugar? Em que momento? Em que circunstâncias? Você está entendendo? Então isso carrega um forte conteúdo de indefinição, tá? Então muitas pessoas vão acreditar e muitas pessoas não vão acreditar. Isso é diferente de um fato histórico, quando você faz o relato de um fato histórico, tá? Entendeu? Você tem que considerar uma coisa também muito importante, que Jesus, provavelmente com quase 99,9% de certeza, ele estava confrontando, ó, batendo cara a cara, ó, olho no olho, né? Ó, olho no olho, com os saduceus. Quem eram os saduceus? Era o time que diferia dos fariseus. Os saduceus, eles somente acreditavam nos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia foram aqueles que foram escritos por Moisés. Gênesis, Êxodos, Levítico, Números e Deuteronômio. Só, mais nada. Somente estes livros eles acreditavam que eram inspirados por Deus. Isto é, canônicos, tá? Os livros dos Salmos e o livro dos Profetas, eles não acreditavam como livros inspirados por Deus. Então, é exatamente nos Profetas e nos Salmos, nestes livros, é que nós encontramos a respeito da ressurreição dos mortos, tá? E também de vida consciente após a morte. Está entendendo? Então, confrontando os fariseus, por isso disse Jesus, revelou estes fatos, que são fatos verdadeiros e inquestionáveis. A maioria das seitas que negam, por exemplo, o inferno, tá? Negam a existência do inferno, como as testemunhas de Jeová, ou das seitas que negam a vida consciente após a morte, como é o caso da congregação, dos adventistas e outros grupos mais. Essa turma insiste em dizer que isto é uma parábola, porque fazendo isso, esse episódio perde a sua força. Por quê? Porque a parábola carrega em si
um forte conteúdo de indefinição. Entendeu? Então veja, só eu, na minha empolgação, né, na minha paixão, errei, tá? Ao dizer que você estava dizendo que Jesus era um mentiroso, pela sua simples afirmação de que o título, a parábola do rico e Lázaro, era inspirada por Deus porque estava na sua Bíblia. Tá? Então eu estou aí com uma pergunta, filho. Capítulo 2 do livro de 1 Reis, tá? Esta é uma pergunta, hein? Olha lá, eu estou fazendo para você, viu? Esta é uma pergunta. É inspirado por Deus esse livro, esse título? Hein? Esse título é inspirado por Deus? Capítulo 2 de 1 Reis. Elias é elevado aos céus num carro de fogo. Seja honesto, tá? Guarda este meu exemplo. Azar, quando eu erro, eu engato uma marcha ré e resolvo o assunto. Eu não deixo coisas, mentiras na internet aí, tá? Porque eu não gosto de mentira, cara. Eu não gosto de mentira. Então vamos lá, não saia pela tangente, tenha caráter, tá? Desce desse seu pedestal e responde aí a minha perguntinha, vai. Faz favor, vai. Para nossa alegria.